O que acontece após a morte? Uma pergunta que ecoa na mente humana desde os primórdios da existência. Será o fim absoluto ou o início de uma jornada eterna? As Escrituras Sagradas nos oferecem visões profundas e, por vezes, alarmantes sobre o que nos aguarda além do véu da mortalidade. Prepare-se para uma exploração fascinante, onde a curiosidade se encontra com a advertência e onde cada palavra pode mudar a maneira como você encara a vida e a eternidade. A morte é o único destino certo de todo ser humano. Podemos ignorá-la, temê-la ou tentarmos nos confortar com suposições, mas a verdade permanece. O que nos aguarda além do último suspiro? Será um sono profundo e silencioso ou uma nova jornada imortal? Haverá consciência ou esquecimento? As respostas não estão em opiniões humanas ou crenças populares, mas na palavra do Criador, que desde o princípio revelou o destino final de cada alma. O que você descobrirá hoje pode mudar radicalmente sua perspectiva sobre a vida e a eternidade. A morte, segundo as Escrituras, é um tema que suscita profundas reflexões e debates teológicos. A Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, aborda a morte de maneira clara e, por vezes, paradoxal. Enquanto algumas passagens descrevem a morte como um estado de inconsciência, outras apontam para uma existência consciente após a morte. Vamos explorar essas nuances com mais detalhes, incluindo observações, reflexões e outras passagens bíblicas relevantes. A ideia de que a morte é um estado de inconsciência, comparado a um sono profundo, é fortemente apoiada por várias passagens bíblicas. Em Eclesiastes 9, 5-6, lemos: Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Essa passagem sugere que, na morte, a consciência cessa. Os mortos não têm conhecimento, emoções ou participação ativa no mundo dos vivos. Essa visão é reforçada por outras referências bíblicas como Salmo 115:17. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Salmo 146:4. Sai-lhe o espírito e ele volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Esses versículos indicam que após a morte, a atividade mental e espiritual cessa. A morte é descrita como um estado de silêncio e inatividade, onde os mortos não têm mais conexão com o mundo dos vivos. Já a comparação da morte com o sono é uma metáfora recorrente nas Escrituras. Jesus utilizou essa analogia ao falar sobre a morte de Lázaro. Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo do sono. João 11:11. Quando os discípulos não entenderam, Jesus explicou claramente: Lázaro está morto. João 11:14. Essa comparação entre morte e sono é significativa. O sono é um estado temporário do qual se espera um despertar. Da mesma forma, a morte é vista como um estado temporário que será revertido na ressurreição. Essa ideia é reforçada em outras passagens. 1 Tessalonicenses 4:13-14. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Daniel 12:2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Essas passagens destacam a esperança da ressurreição, onde os que dormem serão despertados para a vida eterna ou para o juízo. Embora muitas passagens descrevam a morte como um estado de inconsciência, outras parecem sugerir uma existência consciente após a morte. Por exemplo, em Lucas 16:19-31, a parábola do rico e Lázaro descreve o rico após a morte, em tormento no Hades,
enquanto Lázaro é consolado no seio de Abraão. Ambos estão conscientes e capazes de se comunicar. Em Apocalipse 6, 9 e 10. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Essas passagens parecem indicar que, após a morte, há uma forma de consciência e atividade. Como conciliar essas visões aparentemente contraditórias? A aparente contradição entre a morte como inconsciência e a morte como um estado consciente pode ser resolvida ao considerarmos o contexto e o propósito das passagens. Aqui estão algumas reflexões. A Bíblia enfatiza que a morte não é o fim definitivo, mas um estado intermediário. A inconsciência descrita em Eclesiastes e Salmos refere-se ao período entre a morte física e a ressurreição. Já as passagens que descrevem consciência após a morte podem estar se referindo a uma realidade espiritual que transcende nossa compreensão humana. Alguns teólogos argumentam que essa parábola do rico e Lázaro é uma ilustração simbólica, não uma descrição literal do pós-morte. Ela serve para ensinar sobre as consequências eternas de nossas escolhas terrenas, mas não necessariamente descreve a realidade do estado dos mortos. O foco central das Escrituras não é o estado intermediário dos mortos, mas a promessa da ressurreição. A morte é comparada ao sono porque, assim como o sono é seguido pelo despertar, a morte será seguida pela ressurreição. 1 Coríntios 15, 20 a 22. A Bíblia sugere que, na morte, o corpo volta ao pó, mas o espírito retorna a Deus. Eclesiastes 12, 7. Isso pode indicar que, embora o corpo esteja inativo, o espírito permanece sob o cuidado de Deus, aguardando a ressurreição. A Bíblia apresenta a morte como um estado de inconsciência comparado ao sono, onde não há percepção, ação ou louvor a Deus. Em Salmo 115, 17, deixa claro que os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio, o que indica que, após a morte, não há consciência ou atividade espiritual. Se a alma fosse imortal e mantivesse sua consciência, seria natural que os mortos continuassem a louvar a Deus, algo que a Bíblia nega explicitamente. Essa ideia se reforça em Eclesiastes 9, 5 a 6, que vimos anteriormente. O trecho desmonta a ideia de que os mortos possam interagir, sentir ou estar conscientes em outro plano de existência. A morte, conforme descrita na Bíblia, não é uma transição para outra forma de vida ativa, mas um estado de total inatividade. Em Gênesis 2:7, a criação do homem é descrita de forma específica. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Esse texto não afirma que o homem tem uma alma imortal dentro de si, mas que ele é uma alma vivente. O conceito bíblico de alma, nefesh, no hebraico, refere-se ao ser como um todo, não a uma entidade separada do corpo. Quando a morte ocorre, o processo se inverte, e o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12:7. Aqui, espírito, ruach, no hebraico, refere-se ao fôlego de vida que Deus concede, e não a uma entidade consciente. Esse mesmo conceito é usado para descrever a morte dos animais, Eclesiastes 3, 21 a 20, indicando que o que retorna a Deus não é uma alma imortal e consciente, mas a energia vital dada por Ele. Se a alma fosse imortal e permanecesse ativa após a morte, a ressurreição perderia seu sentido. No entanto, a Bíblia ensina que a única esperança para os mortos está na ressurreição, quando Cristo retornará, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem, para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal, para a ressurreição da condenação. João 5, 28 a 29. Se os mortos já estivessem no céu ou no inferno, não haveria necessidade de uma ressurreição.
mas as Escrituras deixam claro que os mortos permanecem em um estado de inatividade até esse evento futuro. O conceito de alma imortal tem raízes filosóficas, não bíblicas. A ideia de que o ser humano possui uma alma imortal vem do pensamento grego, especialmente de Platão, e não das Escrituras. O judaísmo antigo e o cristianismo primitivo viam a ressurreição como a única esperança pós-morte. A doutrina da ressurreição enfatiza a soberania de Deus. Se os mortos já estivessem conscientes e vivendo em outro plano, o ato de ressurreição perderia seu impacto. A Bíblia ensina que a vida eterna não é algo inerente ao ser humano, mas um dom dado por Deus. Romanos 6:23. Diante de tudo o que exploramos hoje, fica evidente que a ideia de uma alma imortal e consciente após a morte não encontra respaldo nas Escrituras. A Bíblia é clara ao afirmar que a morte é um estado de inconsciência, um sono profundo, onde os mortos nada sabem, nada sentem e nada fazem. Mas longe de ser uma mensagem de desespero, essa verdade bíblica nos traz uma esperança ainda maior: a promessa da ressurreição. Deus não nos criou para uma existência separada dele. Pelo contrário, desde o princípio, o Senhor nos formou para termos vida em sua presença. A morte não é o fim definitivo, mas um intervalo até o grande dia em que Cristo voltará e chamará os que dormem no pó da terra para a vida eterna. E essa é a esperança que precisamos carregar no coração. A certeza de que, no tempo de Deus, a morte será vencida e viveremos para sempre ao lado do nosso Criador. Mas para entendermos essas verdades e não sermos enganados por doutrinas humanas, precisamos buscar conhecimento na fonte correta, a Palavra de Deus. Ao longo dos séculos, muitas crenças e tradições distorceram o verdadeiro ensino bíblico sobre a morte. E isso só reforça a importância de mergulharmos nas Escrituras com humildade e desejo sincero de aprender. E mais do que estudar, devemos orar e pedir discernimento ao Senhor. Pois não basta termos informações, precisamos da iluminação do Espírito Santo para compreendermos a verdade em sua plenitude. A Bíblia nos ensina que a sabedoria vem de Deus, e é Ele quem abre nossos olhos espirituais para enxergarmos além das aparências e compreendermos o que realmente importa para a nossa salvação. Então, eu te convido a se aprofundar nesse estudo. Pegue sua Bíblia, leia os textos que mencionamos, reflita sobre eles e peça a Deus que te guie no entendimento da sua palavra. Não aceite apenas o que o mundo ensina ou as tradições que foram passadas de geração em geração. Busque a verdade diretamente nas Escrituras, porque só ela é capaz de nos libertar da confusão e nos conduzir à vida eterna. Se esse conteúdo foi útil para você, não guarde esse conhecimento só para si. Curta este vídeo, compartilhe com mais pessoas e ative o sininho de notificações para continuar acompanhando os próximos estudos aqui no canal Estação da Verdade. Que Deus abençoe a sua caminhada e te conceda sabedoria para permanecer firme na verdade. Nos vemos no próximo vídeo.